Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou dar uma introdução ao novo sistema 3D do Nuke. Faz anos que eu estou me enrolando para fazer isso porque o sistema está sempre em beta e cada hora eles mudam uma coisa e daí você grava o vídeo, tem que depois atualizar. Então agora no Nuke 17 oficialmente eles tornaram a versão nova 3D não mais beta. Tem alguns nós são betas ainda, mas nem todos. Então acho que está na hora de gravar esse vídeo. Bom, a principal coisa que muda, né, na nova versão do Nuke, agora a versão antiga virou Nuke Classic, né, o 3D Classic, é que você não pode misturar os nós, então você está usando o clássico, só fica no clássico, está usando o novo, só fica no novo. E com o passar do tempo, aí, desde a versão 14, está em beta, eles introduziram o formato de arquivo USD, que é o Universal Scene Description, ou Descrição Universal de Cenas, que é um novo formato 3D aí que vem para substituir o Alembic, o FBX, e é um formato que promete aí ser aquele que conversa com todos os softwares, para você trazer coisas de um software 3D para outro, do Nuke para o Blender, para o Maya, para o Houdini, etc. Todo mundo vai conversar no mesmo formato. É um formato criado pela Pixar, e esse formato não inclui apenas geometria, mas inclui animação, geometria, shader, luz, câmera, tudo que você precisa para passar uma cena 3D de um lugar para o outro. Né? Então é um formato bem legal, e é um formato também interessante porque ele permite você separar as coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando na geometria, e o outro cara está trabalhando na animação. Depois que eu tiver a geometria pronta, ele me manda a animação e eu junto os dois arquivos e eles vão funcionar. Ou o material pode ser feito por outra equipe, e depois o material entra na sequência, e aí dentro do SD tem uns mecanismos para você juntar as coisas e aplicar esses elementos dentro de uma nova cena, que é bem interessante. Então eu vou trazer aqui uma cena, eu fiz uma cena bobinha aqui no Blender, uma bola batendo nos cubos e tal, colisão. Então trouxe ela aqui, estou no Workspace 3D do Nuke 17, se a gente visualiza isso aqui, a gente tem agora um Scene Graph, permite a gente visualizar essas cenas 3D mais complexas. Então esse formato, obviamente, como ele é mais elaborado, ele traz um certo nível de complexidade a mais para você trabalhar dentro do Nuke. Diga assim, precisa usar o novo formato? Não. Se você está acostumado a usar o clássico e quer continuar no clássico, nada te impede, eles não vão tirar o clássico daí. Né? O clássico continua existindo. Até porque nem todo mundo quer aprender esse novo formato, porque ele traz muito mais complexidade, é um pouco diferente de trabalhar, etc, etc. Inclusive, quando eu importo aqui minha cena nesse novo formato, esse novo nó chama-se GeoImport em vez de ReadGeo, quase todos os nós desse novo sistema começam com esse prefixo Geo, então você sabe que é GeoCube, GeoEsfera, GeoLight, GeoCamera, são nós do novo sistema. E a maioria dos nós são da cor vermelha contra... Né, se eu vou criar uma câmera aqui. Câmera clássica é verde. E a câmera nova é vermelha. Então, os nós vermelhos são do novo sistema e os nós verdes são do sistema clássico. Você pode, dentro do sistema clássico, por exemplo, se eu fizer um Read Geo, trazer o SD. Não tem problema. Né? Se o pessoal está trabalhando com SD, mas você não quer trabalhar no sistema novo, você pode pegar aqui o caminho aqui e colocar dentro do Read Geo. Também vai funcionar. Ó, ele abre tudo aqui e aí você tem ali o que você quer trazer. Eu quero trazer aquele cubo ali, pronto, né? Tá ali, trouxe o cubo, então é o mesmo, exatamente o mesmo cubo ali, né, daquele, deixa eu me afastar aqui, é exatamente o mesmo cubo que está ali naquela posição no outro, ou seja, você pode trazer o SD dentro do formato antigo. Os arquivos aqui, no caso, podem ser .sd, USDA ou USDC. O SD é um formato meio genérico, o SDA é um formato em texto, e o SDC é um formato binário comprimido, ou seja, é um arquivo compactado. E o formato de texto, você consegue abrir o arquivo e editar o texto, que nem um projeto do Nuke. Então é legal, dá pra ver, né, que veio todos os materiais, veio todas as coisas aqui dentro da cena, então dentro dessa cena tem as câmeras, tudo está dentro de uma cena. A cena agora ela não chama mais cena, mas chama-se stage. Então stage é o palco, né, traduzindo aí, literalmente. Então, em vez de cena, a gente fala palco. Enfim, e aqui a gente tem a câmera, então eu vou pegar a câmera aqui, olhar pela câmera que foi filmado lá no software 3D, e o que muda aqui agora é que como tudo está dentro do mesmo arquivo, as coisas se tornam um pouco mais complexas para gerenciar ou selecionar os arquivos, porque fica tudo a mesma coisa.
Então aqui eu tenho a câmera do novo sistema, mas essa câmera não faz nada. Tipo, você consegue ler o arquivo aqui? Você pode ler ele aqui, mas não precisa, porque agora você seleciona isso aqui né, podia chamar stage em vez de scene, né? Mas dentro da cena que você traz, você carrega, né, nas primitivas, aqui você seleciona o que você quer dentro da cena. Então no caso eu quero pegar a câmera ali, eu dou um OK e agora ele carregou as informações da câmera dentro, né, do nó de câmera. Digamos que eu quero fazer um Transform Geo, né? Na verdade agora não chama mais Transform Geo, chama-se Geo Transform. Então vou fazer um Geo Transform aqui para a gente ver algumas coisas desse sistema de seleção das cenas. E vou visualizar o Geo Transform. Dentro do Geo Transform, então a gente tem uma coisa agora, um sistema que a gente chama de máscara. Tá? A máscara é a seleção. E aí quando você quer pegar algum objeto e fazer alguma coisa, você pega ele aqui na árvore, né? Então digamos que eu quero pegar um desses cubos aqui, eu posso selecionar ele direto na viewport aqui, ó. Também, deixa eu, por exemplo, se eu pego ele aqui, ó, o cubo 5, então eu quero mexer no cubo 5. Eu jogo ele ali, ele cria o caminho. O caminho é essa hierarquia dentro da cena, do stage. Então eu sei que o cubo 5 está nesse caminho aqui, né? E o cubo 5 é feito por uma geometria, um mesh, e tem também um negócio chamado Xform, que é o transform. Então o transform no caso aqui pode ser uma animação ou uma posição, rotação, escala, etc. Tá? Então eu peguei aqui no caso a geometria e não o transform da geometria, que é essa cube 5 aqui anterior. E agora eu vou visualizar isso aqui e vou movimentar esse cubo ali. Ó. Então, pronto, fiz a movimentação do cubo. Né? Então agora, digamos que eu quero movimentar dois cubos, não só esse, mas esse outro aqui junto. Então esse outro, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma seleção extra aqui. Ó. E eu vou ali e vou procurar o cubo 10. Deixa eu colocar 10 aqui. Ó. Então, tá aqui. Peguei o cubo 10 também, pronto. Moveu junto. Né? Então agora, quando eu visualizo ali o transform, as duas coisas estão movendo juntas. Tá? Então é legal que você pode aplicar transformações, quase todos os nós de modificação, você pode criar máscaras de seleção para manipular aquelas geometrias, luzes, etc, etc. Então quer aplicar um material em vários objetos. Você vai aplicar um geomaterial, alguma coisa desse tipo, e vai fazer a máscara de seleção naqueles objetos. E assim por diante. Então, na parte de máscaras aqui, é uma parte bem complexa, porque você pode fazer seleções usando wildcards, como asterisco. Então, no caso aqui, se eu quiser pegar tudo que eu tenho na cena, eu digito barra, a barra é o root aqui, é o caminho, né, a base de tudo, e coloco um asterisco. Pode ver que a cena inteira mexeu. Né? Então, tudo mexeu aqui a hora que eu pus o asterisco. Vou colocar um transform maior aqui. E aí você pode fazer subtrações, você pode fazer todos menos um objeto, ou todos exceto tal objeto. Então, para esse tipo de coisa mais complexa, né, se você estiver interessado em fazer seleções mais complexas, eu recomendo você dar uma olhada na documentação aqui no Mask Paths, do SD 3D Comp. Vai lá na documentação que ele mostra como é que pega dois objetos, se faz um mais, como é que pega todos os objetos com tal nome. Vamos pegar aqui todos os cubos. Então, eu faço asterisco root, porque é a base de tudo aqui. Como veio do Blender, ele coloca um root aqui, mas nem todas as cenas vão ter root, tá? E daí eu quero pegar ali o cubo asterisco. Ele pegou todos. Né? Pegou todos os cubos, menos a esfera. Ó, a esfera não pegou, a esfera está ali no lugar original. Mas o que eu peguei aqui não foi as geometrias, foram os transforms. Né? Eu peguei tudo que tinha transform, inclusive o que estava depois, ou seja, eu peguei o transform e a geometria. Isso na verdade causa um problema, até porque a gente cria um duplo transform, porque ele move o transform e move a geometria. Digamos que eu quero pegar só as geometrias, eu faço mais uma barra, escrevo cubo, asterisco, e aí ele pegou somente os meshes, ou somente as geometrias, mas não pegou o transform em si. Então tem umas coisas de movimentação aqui, que tem essa pegadinha de você pegar o transform junto e ter uma dupla movimentação, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do tipo de efeito de movimentação, de animação que você está querendo fazer. Tá? Então quem trabalha com software 3D sabe desse negócio de duplo transform aí que acontece quando você move o pai e a geometria ao mesmo tempo. Então uma característica desse sistema é que agora as coisas elas não precisam ser separadas. Né? Digamos que eu quero mexer um outro cubo aqui, ó, quero mexer o cubo 4.
que eu vou fazer? Eu faço um GeoTransform, logo na sequência, faço minha seleção, né? Então eu quero pegar lá o cubo 4, cadê ele? Coloco ele ali e visualizo, claro, né, para eu ver o que está acontecendo. E eu faço uma transformação extra, né? E então as coisas elas vão sendo encadeadas de acordo com o que você precisa. Não que você não possa separar coisas e depois juntar, é possível, mas usualmente a gente vai fazendo as operações encadeadas. Inclusive, se eu quiser adicionar uma geometria nessa cena, qualquer momento eu posso colocar a geometria na árvore aqui e ela fica disponível daquele ponto para baixo, obviamente, para você manipular na cena. Então vou adicionar um cubo aqui, ó, GeoCube. Não entrou na cena ainda. Agora eu vou colocar ele na cena. Quando você coloca ele na cena, ele aparece, ó, tá lá no fim da lista agora. Se eu olhar aqui anteriormente, ele não tá. Mas a partir desse momento que ele entrou ali, ele está funcionando. E aí você pode setar ele, né, colocar ali onde você quer para fazer suas operações. Então, voltando ao sistema OSD, a gente tem o que a gente chama de prims, P-R-I-M-S, que são as primitivas. Os primitivos são todos os objetos que tem aqui dentro. Então, pode ser uma luz, uma câmera, um material, uma geometria. Tudo isso são considerados primitivas. O stage é onde estão todos os objetos, as primitivas, e aí a gente tem as manipulações posteriores que estão acontecendo, né? E essas manipulações elas vão sendo encadeadas para manipular a cena. O Scanline Render, por exemplo, né? Agora ele mudou, ele tem outras características, né? Você vai ver aqui que o Scanline Render chama Scanline Render 2, e a câmera, você não consegue puxar ela daqui, ó, direto, não consigo ligar, tá vendo? Então você tem que setar realmente uma câmera, fazendo essa conexão, os objetos, e daí, claro, um constant, conforme a gente já sabe, para gerar o formato de render final ali. E tá ali o meu render, né, da geometria que foi modificada. Então, esse sistema novo, ele tem um sistema de Ray Tracing, que é bem interessante, que é uma evolução do Scanline Render antigo, que talvez seja um dos poucos motivos que alguém vai querer usar isso aqui, né? Inclusive a gente pode aplicar refração, reflexo em alguns objetos. Vamos aplicar aqui um material, vamos sobrescrever o material dessa esfera aqui. Como é que vai ser? Para a gente ver a refração. Então eu vou vir aqui no sistema 3D, no shader, eu vou aplicar um dos shaders. Eu vou usar o shader de superfície reflectiva. É como tinha o Apply Material no sistema clássico, a gente tem o GeoBind, tá? Então é GeoBind Material, tá? Então tá aqui o GeoBind Material, vou aplicar o material, e faltou dizer aonde que eu vou aplicar esse material, então eu vou aplicar o material na esfera. Vamos colocar aqui na busca aqui, tá aqui, ó. Então tá aqui a esfera, vou selecionar a esfera e apliquei um material reflexivo na esfera. Então olha, já está refletindo. Né? O material que, se eu diminuir a percentagem de reflexo, por exemplo, colocar 0,1 ou 0, ele fica transparente, ou seja, como se fosse uma esfera de vidro. E aí, claro que o ambiente aqui em volta da esfera está refletindo preto, porque não tem nada no ambiente 3D fora isso aqui, né? Então ela vai refletir preto mesmo. E no Scanline Render a gente tem o Ray Options aqui para aumentar a quantidade de raios e melhorar a qualidade do reflexo. Então, ou seja, a refração, por exemplo, teria que colocar mais raios para ele ter uma qualidade maior. Eu vou até desabilitar as transformações aqui para eles virem mais perto, ó. Dá para a gente perceber aqui. Então os raios, né, do Ray Tracing é aquela coisa, sai um raio, ele bate no objeto, bate em outro, bate, quantas vezes ele bate nas coisas para formar a imagem, ou quantas superfícies ele atravessa para fazer uma refração, está aqui, no limite aqui. Então a gente tem 5 raios, né, para reflexo e 5 raios para refração no máximo, não são muitos, né, e daí a gente consegue setar aqui materiais reflexivos ou que tem refração, o que é bem interessante. As sombras também são legais e dá inclusive para a gente tirar, dentro das opções aqui, a gente tem outros, a gente pode tirar uma oclusão aqui bem legal, bem rapidinho, um passo de oclusão a partir de objetos 3D, o que é bem interessante para alguns casos aí. A oclusão não é a primeira vez que dá crash aqui para mim fechou o nuke aqui, então não sei. Então a gente tem assim, qualidades de sombras um pouco melhor nesse Ray Trace Render aqui, que é bem legal, tem oclusão, né, Ambient Occlusion. Até o motion blur dele é mais legal, ele dá aquele motion blur curvado de subframe que a gente pode ter,
em alguns casos, né? Só que ele é bem mais lento, obviamente, porque ele é mais avançado. Então, a quantidade de samples aqui vai determinar a qualidade do motion blur e do anti-aliasing, né? E aí tem alguns controles para ligar ou desligar motion blur. E na hora de renderizar, você pode filtrar objetos também para filtrar ali o que vai renderizar, o que não vai renderizar. E na hora da saída aqui, tem bastante passos que você pode renderizar também. Então, que são aqueles passos utility passes, né, que a gente tinha no scanline render clássico, né, que a gente tinha aqui motion vector, surface point, surface normal, não sei o que, deep. Então a gente tem aqui os passos que a gente pode querer renderizar aqui, né. Você pode selecionar vários tipos de passo, albedo, diffuse, etc. Ou quebrar esse render em passos selecionando o que você quer que saia aqui. Tem os nós de geometria normais, para criar card, para criar pontos, para criar cubo, enfim, né? Tem os nós de luzes, que tem alguns tipos de luzes novas, e daí principalmente os nós de modificação, que permite você entrar ali na cena, no stage, e manipular as coisas. Então você quer editar uma luz, alguma coisa, você vai ter um GeoEdit Light, tem o GeoEdit Camera, né? O GeoTransform, GeoSelection para fazer máscaras de seleção, alguns nós de displace. Não muda muito o que a gente tinha no sistema clássico. Nos shaders a gente tem algumas novidades, então o shader reflexivo, a gente tem um shader de wireframe, que na minha opinião não funciona muito bem. Material X é como se fosse um material universal entre todos os softwares 3D. Eles estão tentando criar um padrão para shaders também, então quando você está usando o Material X, pode vir de outros softwares o Material X, né? Então ele já tem o shader Material X. Um que é diferente, que não tinha no sistema clássico, é o GeoConstraint. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, o GeoConstraint permite você conectar dois objetos, né? Que às vezes para quem usa software 3D conhece. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cubo que eu criei aqui, ó, e vou ligar ele nesse objeto aqui, ó, que está se movimentando mais, que é o cubo 18. Então, vou colocar ele aqui na minha árvore, vou visualizar, e aqui no primeiro campo eu digo qual objeto eu quero que seja afetado. Você tem um conta-gotas aqui que você pode clicar, ó, na cena e pegar o objeto se você quiser, que é outra maneira de criar a máscara em vez de selecionar na lista. Então eu vou modificar o cubo, eu quero modificar o cubo, e do cubo eu quero pegar por esse objeto aqui, então eu vou pegar pela geometria, não pela transformação, e eu vou aplicar aqui um constraint, no caso ele por padrão está no constraint de ficar olhando, do cat. Então você veja que enquanto o objeto está se mexendo, ó, ele fica olhando para o objeto e vai direcionando ali na direção do objeto. Eu vou mudar esse constraint agora para um constraint de transformação. Então ele vai copiar os transforms daquele objeto. Ó. Colou, meu objeto colou no outro lá. Né? Ah, mas eu queria... Deixa eu voltar atrás aqui. Eu queria manter o offset. Né? Então eu poderia manter o offset da onde que ele estava no frame 1. O offset é aquela posição inicial ali. Né? Então, vou colocar aqui, sei lá, 48. Então agora ele mantém o offset a partir daquela posição e vai fazer o mesmo movimento, só que da posição que ele estava. É bem legal porque dá para você fazer coisas bem bacaninhas com sistemas. Quem usa software 3D sabe que isso aqui é muito útil. E tem uma opção bem legal também para você entrar nas faces ou colar um objeto em outro. Né? Então eu posso criar um plano e colar numa face de uma esfera, enfim. A origem ele está usando a origem do objeto como transformação, eu vou usar face. Vou entrar no modo de faces aqui, vou selecionar uma face, por exemplo essa face aqui, vou tirar o offset para ele colar na face ali, e agora ele está colado ali pela transformação daquela face. Né? Então ele vai por aquela face, pode ver que ele colocou bem no meio, né, da face ali, daí claro, aí a gente pode fazer um offset nele e tal, modificar, ou aqui eu posso fazer só aplicar só rotação, só translação, enfim, ou usar como um parent, né, pai e filho, só translação, sem rotacionar. Ó, ele fica parado ali e segue a face. Então dá pra fazer umas coisinhas bem legais, que é um nó que não tinha no sistema clássico, e tem um nó de visibilidade também, que chama GeoVisibility, que serve para você tirar coisas. Às vezes você quer tirar coisas da tua cena que você não quer que apareça no render final, alguma coisa assim, e né, como é que você vai deletar o objeto aqui? Então você usa o Visibility para efetivamente pegar um objeto aqui. Pronto, peguei um aqui, cubo 20. Então, antes,
antes e depois. Ó, o 20 desaparece, então ele não renderiza. Ou se quer tirar a câmera, quer tirar a luz, quer tirar alguma coisa da cena, tem essa maneira aí. É interessante que é um sistema bem pouco destrutivo, né? Tudo vai se mantendo e você vai modificando as coisas, e essas coisas continuam ali a partir da tua cena original, mas vão sendo modificadas aí pelas transformações que vão acontecendo encadeadas. Porém, realmente ele adiciona um layer de complexidade que, né, nem sempre você está disposto a pagar para fazer uma coisa simples. Eu quero fazer uma projeção num plano. Será que eu preciso tudo isso? Fica aí a questão. Então era isso. Queria mostrar para vocês esse vídeo de introdução ao novo sistema 3D do Nuke, a partir do 17, deixa de ser beta.